disponibilizando as atividades e enviando na plataforma para o professor, no domingo à noite ou no máximo na segunda de manhã, porque aí já vai começar um novo ciclo de atividades, tá bom, gente? Então, a gente precisa que esse ciclo seja enviado nessa semana. Então, a gente vai estar estendendo, né, até a segunda subsequente da semana que foi introduzida aquela atividade, tá bom? Então, só para vocês ficarem atentos a isso, ok? Muitas dúvidas também em relação ao horário de acesso da plataforma. Gente, as atividades, elas estão na plataforma e vocês podem acessar a qualquer hora do dia. Vocês podem acessar de manhã, à tarde, à noite. Quando na reunião passada, né, a gente sugeriu que vocês realmente acessassem no período de regência do filho de vocês, foi por quê? Porque nesse momento do período de regência, o professor ele vai estar disponível para vocês para tirar dúvida naquele horário, né, que ele tiver acordado com vocês, né, no grupo da turminha de vocês. Cada professor, como eu disse, vai estar acordando o melhor horário para estar atendendo vocês na plataforma e tirando as dúvidas de vocês em relação às atividades, ok? Então, assim, o período de regência, quem puder acessar nesse período, bacana, porque o professor vai estar ali em determinado horário dando esse auxílio. Mas quem não puder fazer esse acesso no horário de regência do filho, não tem problema, gente. Vocês podem acessar em qualquer outro horário, do dia ou da noite, tá bom? O importante é que vocês realmente acessem e consigam acompanhar as atividades juntamente com as crianças, tá ok? Em relação às atividades impressas, né? O plano de gestão estratégica, né, ele traz para a gente que a escola ela vai estar disponibilizando, né, ela tem que disponibilizar as atividades impressas para as crianças que não tenham acesso à internet ou aos meios tecnológicos, né, que seja computador, notebook, celular. Essas crianças que não têm esse acesso, que não têm essa condição devido a essas ferramentas, de não ter essas ferramentas, a escola ela vai estar disponibilizando as atividades impressas para essas crianças, porque o nosso objetivo é alcançar o máximo de crianças possíveis, tá bom? Com essas atividades. Mas eu queria deixar bem claro para vocês, gente, que você não ter acesso é bem diferente de você alegar que não tem tempo, tá? Muitos pais têm procurado nós da gestão, alegando não ter tempo de acessar a plataforma, tá bom, gente? E isso não é desculpa para não acessar a plataforma. Eu sei que, assim, é uma coisa nova, todo mundo fica meio preocupado, meio sem saber como acessar, mas nós, enquanto escola, a gente está disponibilizando todos os meios, a gente fez um tutorial, né, explicando como é que vocês fazem esse acesso, estamos também o tempo todo no nosso privado, atendendo vocês, tirando as dúvidas, fazendo todo o possível para orientar vocês em relação a esse acesso. Tá bom, gente? Então, assim, eu peço com muito carinho que vocês se esforcem, tá? Tem coisas que realmente a gente tem que pegar a nossa responsabilidade. Vocês, enquanto pai, mãe, família, responsáveis, vocês têm responsabilidade com a vida escolar do filho de vocês. Então, vocês precisam, sim, pegar essa responsabilidade e criar um tempo, gerar um tempo de estar acessando essa plataforma junto com o filho de vocês, tá bom? Então, assim, é claro que a gente não está dizendo aqui em relação a quem não tem condições de acessar, em relação a quem não tem internet, em relação a quem não tem um computador, um celular. A gente está dizendo desses pais que realmente estão se justificando de quererem pegar essa atividade escrita por não ter tempo. E isso não é justificativa, tá bom? A gente precisa muito da parceria de vocês. Sem essa parceria, não vai acontecer, né? A gente não, sozinho, enquanto escola, a gente não vai conseguir fazer esse processo acontecer de forma efetiva. A gente precisa dessa parceria, a gente precisa contar com o esforço de vocês e com a responsabilidade que vocês precisam ter com os filhos de vocês mesmo em casa, fazendo essa atividade, fazendo todo esse acompanhamento, tá bom? Então, eu peço realmente que vocês nos ajudem nesse sentido, ok? As atividades impressas, eu vou explicar como é que vai acontecer a dinâmica de entrega e recebimento. Esse primeiro bloco nós entregamos juntamente com o kit. Na próxima semana vocês vão estar devolvendo e a frequência do estudante vai ser aferida por meio da devolução dessas atividades impressas também, né, dessas crianças que não puderem acessar a plataforma. A partir de agora, a entrega vai acontecer no final de cada bimestre. O porquê da gente ter optado por essa entrega bimestral?
Devido à questão de segurança, tá, gente? Todos nós da equipe gestoras, nós fazemos parte do grupo de risco. A gente sabe que nesse momento de entrega há uma grande chance de contaminação. Então, pensando nesse cuidado com nós, servidores, e também com vocês, famílias, né? Porque vocês observaram nesse momento da entrega de kits, que por mais que a gente tenha tido todo o cuidado com as questões dos EPIs, acontece de ter momentos de aglomeração, né, de contato próximo. Então, a gente está no pico, né, dessa doença, infelizmente, então a gente precisa ter todos os cuidados necessários, tá ok? Então, pensando na segurança de vocês e na nossa, enquanto escola, a gente está optando por essa entrega bimestral. Até porque a lei nos permite isso, né? Que a gente pode se organizar de acordo com a realidade de cada escola e que a gente pode estar entregando essas atividades bimestralmente para vocês. Então, a gente vai estar fazendo todo o planejamento, a confecção de todas as atividades, e no final de cada bimestre, essas atividades impressas serão entregues, mas lembrando que para essas crianças que não tiverem acesso à internet, à plataforma, a esses meios tecnológicos, ok? Quem realmente puder, a gente reforça mais uma vez a importância de vocês estarem acessando a plataforma. Até porque a atividade que vocês vão ter lá é bem mais rica, porque vocês terão acesso a vídeos, vocês poderão interagir com o professor. Então, assim, é uma ferramenta muito rica, gente. Quem tiver a possibilidade mesmo, não deixe de utilizar, ok? Em relação as teleaulas, né? Na primeira reunião também, a gente tinha falado para vocês que haveria, né, essa possibilidade também do conteúdo ser transmitido por meio das teleaulas na TV. Porém, essas teleaulas, elas estão suspensas temporariamente, né? O governo simplesmente suspendeu. A gente não tem um retorno ainda se vai acontecer, se vão realmente voltar, né, com as teleaulas, mas até o momento a orientação que a gente tem é de que foram canceladas as teleaulas. Então, as atividades agora vão ocorrer apenas pela plataforma e as atividades impressas também, tá bom? Internet, gente, a secretaria tinha colocado, né, para nós, gestores, que o governo iria liberar a internet para que vocês pudessem acessar a plataforma a partir do dia 13, que foi na segunda-feira. Porém, isso não aconteceu, né? Até o momento, não foram liberados esses pacotes. Então, a gente tem questionado muito em relação à regional, quando vai acontecer essa liberação, se vai acontecer, mas até o momento a gente não tem uma resposta concreta para passar para vocês. Tá bom? A única coisa que a gente tem no momento é que ainda não foi liberado. A previsão que se libere o mais rápido possível, mas não temos uma data para que aconteça. Assim que a gente tiver algum retorno sobre isso, a gente vai estar passando para vocês, ok? Também estava acontecendo muita questão de muita gente estar com problema de acesso. Vocês têm mandado para mim, para todos da equipe gestora e também para os professores, esses problemas no acesso, o e-mail que dá inválido, a senha que também está dando inválida. Está acontecendo muito isso também mesmo, não é só na nossa escola, está acontecendo em várias outras escolas. Então, assim, eu peço um pouquinho da paciência de vocês, que a gente tem tentado solucionar isso, a gente está gerando novas senhas, está gerando novo e-mail, né? À medida que vocês vão mandando para o professor ou para nós, né, da equipe gestora, a gente está gerando e está tentando facilitar esse acesso de vocês. Então, continuem observando, se alguém ainda persistir com esse problema de acesso, entre em contato com o professor ou conosco, para que a gente possa estar liberando esse acesso de vocês, tá bom? A frequência dos estudantes, como eu falei, ela vai ser aferida, ela começou a ser aferida a partir da segunda-feira, né, a partir do dia 13, e ela vai ser aferida tanto pela plataforma, quanto pelas atividades impressas daquelas crianças que não tiverem acesso à plataforma, tá bom? Então, a importância de vocês estarem realizando todas as atividades na plataforma e quem optar pelas atividades impressas, né, por não ter acesso à plataforma, estarem
ativando, efetuando todas essas atividades, desenvolvendo elas, para depois, posteriormente, estar entregando na escola para que a gente possa aferir a frequência desses estudantes por meio dessas atividades impressas também, ok? Em relação à volta às aulas presenciais, gente, muito tem se falado sobre isso, né? Tem dado o tempo inteiro na mídia, muitos pais nos questionando no nosso privado, muito preocupados, né? A nossa preocupação também é grande em relação a esse retorno presencial. Até o momento, né, o que a gente sabe é que a gente não tem uma data concreta de retorno presencial. A orientação é de que a gente realmente volte presencialmente o mais rápido possível, pelo menos são essas orientações que têm se falado, que todos os protocolos, todas as medidas vão começar a ser adotadas a partir de agora para que haja esse retorno presencial, mas ele não vai acontecer no dia 3 de agosto, conforme estava sendo noticiado na mídia, porém, que a gente a orientação que chegou para nós escola é que a escola ela já precisa estar se articulando, precisa estar se organizando para esse retorno presencial. Pode ser que seja em setembro, pode ser que seja em outubro, a gente não sabe. Mas a partir de agora a gente precisa começar a cuidar, né, principalmente do nosso ambiente escolar, seguindo todos os protocolos, todas as medidas para que, se houver, né, realmente esse retorno presencial, que ele aconteça de uma forma totalmente segura, né, com todas as medidas, com todos os EPIs, com tudo que se faz necessário, tá ok? Mas, assim, a gente não tem uma data, né, a gente pede que vocês acalmem o coração de vocês, que a gente aguarde, porque por mais que tenha essa previsão de retorno, a gente não sabe quando e nem ao certo se acontecerá, porque várias coisas podem acontecer até lá e mudar o percurso, né, desse cenário. Então, vamos aguardar. Qualquer informação oficial a gente vai estar passando para vocês em primeira mão, então fiquem tranquilos, tá bom? Que nós, enquanto escola, a gente tem levado todas as angústias, todos os anseios de vocês para as nossas reuniões em relação à regional, em relação à Secretaria de Educação, a gente tem levado, tá? E realmente a gente preza por um retorno, se ele houver, da forma que seja seguro, né? Que aconteça de uma forma eficiente, segura, né, para que a gente garanta a integridade de todo mundo, tanto dos funcionários quanto das nossas crianças, de vocês, pais e familiares, de toda a nossa comunidade escolar, ok? E também, acontecendo esse retorno presencial, ele vai acontecer de uma forma gradual, ou seja, primeiro ele vai acontecer no ensino médio, depois ensino fundamentais, anos finais, depois escolas classes, depois, por último, né, educação infantil. Então, ele vai vir acontecendo de forma gradual, tá ok? Até para que eles possam observar como é que vai ser esse retorno, como é que vai ser esse cenário após iniciarmos esse retorno presencial. E também aquelas pessoas que se encontram no grupo de riscos, né? Tanto os profissionais da escola quanto os alunos, eles não retornarão no primeiro momento. Essas pessoas que se encontram, né, no grupo de risco, elas vão continuar em teletrabalho, as crianças também que estão no grupo de risco vão continuar tendo as teleaulas, né, continuar tendo esse ensino remoto, aliás. Então, assim, eu quero que vocês fiquem bem tranquilos nesse sentido, que tudo está sendo organizado e pensado de uma forma a preservar todo mundo, tá ok? Então, vamos acalmar. Eu sei que às vezes a gente fica ansioso, a gente tem atendido muitos paizinhos muito preocupados em relação a esse retorno, mas fiquem tranquilos que todas as medidas estão sendo adotadas e que a gente tem olhado caso a caso, tá bom? Fiquem bem tranquilos em relação a isso. E também, retornando, o ensino ele vai acontecer de forma híbrida, tá bom? Pensando nessa questão de que não pode ter uma aglomeração, não podemos ter salas cheias. Metade da turma volta presencialmente, né, durante uma semana, na outra semana a outra turma, e enquanto a outra metade vai ficar com o ensino remoto. Então, essa turma ela vai ser dividida, não vai ser a aula presencial para todas as crianças no mesmo momento, a gente vai estar dividindo, tá ok? Justamente pensando nessa questão da segurança deles. Então, fiquem tranquilos que a gente está adotando todas essas medidas e todos esses protocolos, e isso é algo para se pensar quando a gente já tem pensado, né, sobre toda essa questão de segurança, mas
vamos estar efetivando quando realmente a gente tiver uma data, quando realmente a gente tiver uma posição concreta de quando a gente estará retornando nesse ensino presencial, tá ok? Em relação às cestas verdes, gente, a previsão é de que a entrega aconteça na próxima semana, tá bom? Dessas cestas. A gente não tem uma data definida correta para passar para vocês ainda, porque depende de quando vai chegar, né, essas cestas até a escola. A partir do momento que a gente receber, a gente vai estar entrando em contato com vocês, fazendo um cronograma de horário, do mesmo jeito que foi durante a entrega dos kits e de materiais, para que a gente evite a questão de aglomeração e por questões de segurança. Então, a gente vai estar passando para vocês essa escalinha. Então, fiquem atentos em relação ao grupo. E só lembrando, gente, que essas cestas elas serão entregues apenas para aquelas famílias que deram o nome, né, para os professores naquela época que a gente fez o levantamento, tá ok? O professor fez o levantamento das quantidades, de quais famílias que gostariam de receber, né, as famílias que não tivessem tido o benefício do cartão material escolar e alimentação, né, que eles poderiam, esses pais que não tiverem tido esse outro benefício, eles poderiam ter esse benefício da cesta verde. Então, esses nomes já foram passados para a gente vai estar entregando essa cesta apenas para esses pais que deram o nome para o professor. Tá ok? Só enfatizando isso para depois a gente não ter nenhum problema em relação a essa entrega, tá ok? Em relação ao nosso grupo de Zap, gente, o que está acontecendo? Nós estamos postando informes, né? Tudo que é importante, todas as coisas que a gente vê necessária, a gente tem postado no grupo. Mas o que que a gente está observando? Muita gente não está vendo, não está lendo, não está sequer abrindo as mensagens que nós, enquanto equipe gestora, estamos postando para vocês. Tá ok? A gente posta lá. Tudo que a gente postar é porque é de fundamental importância. Tanto que a gente sempre pede para que não postem nada além do que realmente é importante, para que informações importantes não se percam, mas a gente tem visto que muita gente não está acompanhando essas nossas postagens, e isso gera todo um desgaste, gente, porque a gente acaba de postar uma coisa, daqui 5 minutos tem pessoas perguntando a mesma coisa, uma coisa que a gente acabou de postar. Então, por favor, vamos ficar atentos ao grupo, né? Se tiver alguma dúvida, claro que vocês podem perguntar, mas leiam primeiro todo o comunicado, assistam os tutoriais que a gente tem colocado, assistam os vídeos, né? Após a reunião, a gente vai disponibilizar essa gravação também. Da outra reunião, a gente disponibilizou no grupo também. A maioria não assistiu, não participou da reunião, não assistiu o vídeo e ficavam perguntando coisas que estavam lá no vídeo. Então, vamos facilitar também, né, o trabalho, toda essa dinâmica do nosso trabalho, que não é fácil, a gente está com uma demanda imensa, inclusive tentando atender cada um de vocês no privado, né, muitos pais nos procurando, e a gente tem feito o nosso máximo para atender com maior agilidade possível todas essas demandas, então eu peço que vocês se atendem a esses comunicados, para nos ajudar, tá bom? E é isso, gente. Eu acho que em relação aos pontos que eu precisava abordar são esses, tá? Eu vou abrir agora o chat para ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao que eu abordei. Peço a ajuda da Mayara e da Cíndia em relação a essa mediação das perguntas, meninas. Oi, a gente já respondeu algumas. Uma que eu vi que não foi respondida é quem não conseguiu pegar o material, aquele do kit, né, que a gente fez aí, como é que vai fazer? Ainda tem a possibilidade de pegar? Então, gente, a gente entregou, né, o kit e as atividades naquela semana, a gente fez aquela escalinha, né, para vocês estarem indo naqueles 2 dias buscar. Também liberamos na sexta-feira passada um outro dia para que quem não pôde naquele dia buscar, que fossem até a escola, pegar essas atividades, porque a gente não está dispondo de recursos humanos
o tempo inteiro na escola para estar entregando. Então, assim, vamos marcar mais um dia que provavelmente junto com a Sextas Vezes, alguma coisa nesse sentido, para que vocês estejam indo buscar quem ainda não buscou. Mas, assim, eu peço que realmente, gente, vocês se atentem a essas escalas, a esses dias, para que vocês peguem realmente nos dias que a gente tem programado, tá bom? A gente já abriu para que vocês possam enviar outra pessoa para buscar, que às vezes a gente entende que vocês trabalham, que não possam, mas pede alguém que possa pegar para vocês, tá bom? Para facilitar o nosso trabalho também, ok? Outra dúvida que eu acho que pode ser geral, respondi aqui no chat, é a criança que não faz parte do grupo, mas reside com pessoas do grupo de risco. Elas poderão permanecer com aulas de forma remota? Sim, poderão. Tanto as crianças que fizerem parte do grupo ou morarem com pessoas que fazem parte do grupo de risco, tá bom, gente? Então, essas crianças, elas poderão optar e continuar usufruindo do ensino remoto, nesse primeiro momento de retorno presencial, ok? Tem Mais uma alguma outra que coisa? perguntou se quando o kit acabar, se iremos dar outro ou não. Dar um kit novo ou não. Então, essa questão do kit vai depender muito, inclusive, dessa questão da volta, né, gente, presencial. Precisamos aguardar essas novas orientações, essas novas datas, essa articulação do calendário para a gente saber quais as medidas que a gente vai ter que adotar. Claro, se prolongar muito, né, esse período de retorno, a gente sabe que a gente terá necessidade de fazer um outro kit, mas isso a gente vai estar estudando posteriormente de acordo com a realidade que ficar em relação a essas datas de retorno, tá bom? Ok. Sobre a cesta verde, quem não colocou o nome terá outra oportunidade de colocar? Olha, infelizmente a gente pediu a quantidade praticamente exata, né, do que vocês passaram. Realmente, se for uma ou duas pessoas, a gente pode estar avaliando o caso, mas assim, vai ser muito difícil a gente estar contemplando crianças que não tenham colocado o nome naquela lista, tá ok? Porque assim, a gente justamente nós fizemos esse levantamento justamente para a gente ter essa quantidade. Então, a gente solicitou aquela quantidade X de cestas, né? Então, agora a gente precisa priorizar essas crianças que deram o nome e que já estão nessa lista para receber essa cesta, tá ok? No chat não tem mais nenhuma dúvida, amiga. Tem não, né? Não. Então, eu vou passar a fala agora para a Rosana, ela vai explorar um pouquinho sobre alguns pontos do planejamento e das atividades, e ao final a gente abre para que vocês possam tirar mais alguma dúvida, para que vocês possam fazer alguma pontuação, alguma observação, tá bom? Alguma ponderação em relação ao que foi abordado, tá ok? Então, pode ir lá, Rosana. Boa tarde, eu sou Rosana, vice-diretora, e sou responsável por essa parte pedagógica. Bom, vou falar um pouquinho com vocês sobre o planejamento, como é que acontece. Nós temos um currículo da educação infantil, né, que é o currículo em movimento. Então, é esse currículo que norteia o nosso trabalho. Com essa pandemia, esse currículo ele teve que ser reformulado, né? Então, assim, agora ele está dividido em temas, né? Então, assim, os temas são semanais, né? Vocês acho que puderam perceber isso nas atividades. Então, cada semana a gente trabalha um tema. E dentro desses temas, nós temos os campos de experiência e nós temos os objetivos a serem trabalhados. Esse currículo, ele já está disponível, caso vocês queiram acompanhar essas atividades também, que eu acho que é muito importante esse acompanhamento de vocês. Bom, quando a gente, essa semana mesmo nós estamos trabalhando o tema família. Então, dentro do tema família, nós temos os 5 campos de experiência, né, e todos aqueles objetivos a serem trabalhados ali. Na semana que vem, cuidando das emoções. Então, eles pensaram em cada semana estar abordando um tema que seja útil para a criança. Então, a gente reúne com um grupo de professores, separando por períodos. Então, maternais, primeiros períodos, segundos períodos e classes. E fazemos esse planejamento de acordo com a idade da criança.
Então, é tudo bem pensado, bem cuidado, até para a gente não estar atropelando. Então, assim, as professoras irão mandar essas atividades semanalmente, e como a Josi disse, a gente espera receber essas atividades dentro daquela semana, tá? Estendendo até a segunda-feira seguinte. Para aqueles pais que não têm o tempo, né, de estar fazendo atividade com as crianças, porque chegam muito tarde, aí as crianças já estão dormindo. Então, pensando nisso, né, nós estendemos para o final de semana, para vocês conseguirem, né, estar fazendo essas atividades. A gente pede, mesmo com carinho, que aqueles pais que tiverem a possibilidade de fazer diariamente atividade, seria bem melhor para a criança, né, porque a gente sabe que a criança ela tem um tempo para ficar numa atividade. Se a gente faz todas no mesmo dia, acaba que extrapola um pouco esse tempo. E aí o que vai acontecer, né? A criança vai se sentir cansada, provavelmente ela não vai ter mais interesse, né? Então, assim, é somente aquelas famílias mesmo que não puderem fazer diariamente. Com relação às atividades da plataforma e das atividades impressas, nós trabalhamos o mesmo tema, os mesmos propósitos. Então, assim, tudo que vocês estão fazendo na atividade da plataforma, vocês vão estar fazendo nas impressas. Com uma diferença. As atividades da plataforma, por vocês terem acesso a esses meios tecnológicos, geralmente a gente posta um vídeo para as crianças assistirem, a gente pede o retorno através de fotos, através de áudios, através de vídeos. E nas atividades impressas, pensando nessas famílias, né, que não têm acesso à internet, a esses meios tecnológicos, a gente faz uma atividade pensando com esse objetivo de atingir essas crianças. Mas o propósito é o mesmo. Se eu estou trabalhando família nessa semana, as atividades impressas, elas também abordarão o tema família. Vamos supor, se em um dia a gente pediu para a criança fazer a família com a massinha, enviar a foto na plataforma, na impressa, o que nós vamos pedir? Nós vamos pedir para a criança também fazer a modelagem da família com a massinha, e ao invés de mandar a foto, como ela não tem acesso a essa plataforma, elas vão fazer um desenho da família. Então, assim, é por isso que eu falo para vocês que não tem necessidade, tem famílias querendo as atividades impressas também, mesmo acessando a plataforma. Não tem essa necessidade, uma vez que a nossa proposta consegue atingir tanto as crianças que não têm acesso, quanto as crianças que têm acesso à plataforma, tá bom? Outra coisa é com relação às... Peraí, deixa eu lembrar aqui. As atividades da plataforma. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a essas atividades, vocês podem estar, de acordo com o horário que o professor estabeleceu, vocês podem estar procurando o professor, ele vai estar orientando vocês naquele determinado horário quanto a essas atividades. Então, fiquem tranquilos, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão poder esclarecer com o professor, tá bom? Então, assim, a gente pede que vocês tenham muita calma, muita tranquilidade, que a gente está pensando no melhor para as crianças, tá bom? Outra coisa, essas atividades da plataforma, justamente por algumas famílias não terem impressora, não terem como estar saindo, né, para estar imprimindo essas atividades, porque realmente é um risco. Né? Quando vocês saem para estar imprimindo, vocês estão colocando a saúde de vocês em risco. Então, foi justamente pensando nisso que nós estamos desenvolvendo as atividades de modo que vocês não precisem imprimir. Né? Então, a gente pede sempre para vocês tirarem uma foto, para vocês gravarem um vídeo, até porque o objetivo da educação infantil é esse, é a gente trabalhar de forma lúdica, é a gente esquecer um pouquinho essa folha. Né? Porque, assim, na alfabetização, o que vai acontecer? Eles vão precisar de pré-requisitos para estar fazendo uma boa alfabetização. Então, a gente vai trabalhar o quê? Oralidade da criança, a gente vai trabalhar a imaginação, a gente vai trabalhar a coordenação motora. Então, essas atividades que estão sendo feitas, estão sendo pensadas justamente nisso.
trabalhar essa questão mesmo do desenvolvimento motor da criança. E, geralmente, quando a criança precisa registrar alguma atividade, ela faz isso o quê? Em uma folha de chamequinho, né? Nós mandamos nos kits o chamequinho, justamente para a criança, quando ela tiver que ter esse registro, ela faz o desenho na folha de chamequinho, tira uma foto e nos mandam. Então, assim, foi tudo pensado para vocês não terem mesmo o trabalho e até o gasto de estar imprimindo essas atividades, porque a gente conhece a realidade de vocês, de cada um, a gente sabe o tanto que é difícil, né? Até esse fato de vocês estarem saindo de casa para estar imprimindo essas atividades. Então, eu acho que se vocês, né, perceberam lá, nós tivemos todo esse cuidado. E vamos continuar tendo, né? Porque a gente sabe o tanto que é complicado, está sendo difícil para vocês, a gente sabe disso, e por isso que a gente dá todo o apoio que vocês precisarem, porque quem trabalha fora, né, trabalha o dia todo, aí chega em casa, a gente sabe que tem uma série de coisas para vocês estarem organizando, né, para deixar tudo pronto para o dia seguinte. Então foi justamente pensando nisso que a gente está fazendo esse planejamento com muito carinho. Então, nós ficamos o dia todo, né, preparando esse planejamento, pensando em tudo. Então, a gente pensa em tudo, tá bom? E nós estamos aqui, né, para o que vocês precisarem. Daqui a pouco eu vou abrir um pouquinho para a Lidiane falar. A Lidiane é a professora da sala de recursos. Ela vai falar um pouquinho com vocês sobre a questão da adaptação das atividades. Tá bom? Nós temos as crianças especiais da nossa escola, né? E essas atividades, elas serão adaptadas para essas crianças. Só que para isso, nós precisamos da ajuda de vocês. Nós precisamos que vocês relatem no grupo das salas quais são as dificuldades encontradas. O meu filho não está conseguindo acompanhar essas atividades. Então, precisa de uma adaptação. Então, a gente precisa desse diálogo entre família e escola. Isso aí vai ser importantíssimo. Tá? Então, daqui a pouco eu vou estar abrindo para a Lidiane, para ela estar falando um pouquinho com vocês. Tá? E até a questão mesmo das demais crianças. Se vocês perceberem que elas estão tendo alguma dificuldade, é muito importante vocês relatarem isso no grupo da turma, até porque a gente se reúne, né, para estar fazendo essas atividades. E se vocês derem esse feedback para a gente, nós vamos saber se a gente está no caminho certo, se a gente precisa fazer alguma adaptação, se a gente, o que a gente precisa fazer para estar atingindo a todos, que o nosso objetivo é atingir todas as crianças. Então, a gente precisa muito, principalmente nesse momento, né, dessa comunicação, desse diálogo com vocês, tá bom? Eu estou disponível no meu privado também, o que vocês precisarem com relação ao pedagógico, vocês tiverem dúvidas, não conseguiu resolver com o professor, vocês podem me procurar, tá bom? Mas eu acho importante, primeiro, procurar o professor da turma, por isso que eles já criaram o grupo de Zap, né? Então, procure o professor. Aí, se o professor não tiver a resposta para vocês, eles sempre estão nos perguntando. Então, assim, a gente tem uma comunicação muito clara. Então, se eles não conseguirem resolver, aí sim, nós estaremos disponíveis para ajudá-los no que for preciso. Tá bom? Eu acho que, no mais, é isso. Se vocês... igual, como eu disse anteriormente, vocês podem estar acessando esse currículo. Se vocês não tiverem como acessar esse currículo, vocês podem até estar pedindo para o professor tirar uma foto daquela semana, com os objetivos, com os campos de experiência, e mandar para vocês, tá bom? Então, vocês podem estar fazendo essa solicitação. Tá bom? Com relação aos campos de experiência, né, nós temos 5 campos de experiência, que são o eu, o outro e o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, a gente trabalha dentro desses campos de experiência, né, que são bem lúdicos, né? Com esses campos, a gente consegue abordar uma infinidade de conceitos, né? E esses conceitos são importantíssimos para a alfabetização das crianças, né? Eu fiz uma reunião no início do ano
e comentei sobre isso, né? Que eu já fui alfabetizadora também, né? E acompanhei uma turma. E a gente sabe que quando a criança tem uma boa educação infantil, uma boa preparação, ela consegue fazer uma educação, uma alfabetização de qualidade. Por quê? Porque a educação infantil, gente, ela é a base. Então a gente não pode apressar a criança. Cada criança, ela tem o seu tempo, ela tem a sua maturidade para estar recebendo aquela informação. Então a gente não pode comparar. Meu filho ainda não consegue fazer um desenho, não consegue completar com as partes do corpo. A gente tem que respeitar esses limites da criança. Lógico, eu preciso fazer essas anotações, com certeza, você precisa fazer essas anotações para ver se a criança está evoluindo ou não, para estar nos repassando. Mas nós também temos que ter o cuidado para a gente não estar atropelando a criança, tá bom? Então eu peço só esse cuidado de vocês, tá bom? Vamos seguir direitinho esses objetivos da educação infantil. Eu gostaria muito que vocês estudassem esse currículo também, para vocês entenderem qual é a proposta dessa educação infantil, tá bom? E no mais, estou à disposição. Meninas do chat, tem alguma pergunta? Oi. Tem uma mãezinha que perguntou, gostaria de saber se as tarefinhas que estão sendo feitas em casa e que estão sendo postadas no grupo do WhatsApp, serão necessários os pais estar levando essas mesmas tarefinhas na escola. Não. Essas atividades postadas na plataforma, essas que foram postadas no Zap, vocês não precisam levar, né, para a escola. As únicas atividades, exceto esse primeiro bloco, né, esse primeiro bloco nós disponibilizamos para todos, mas aqueles que já enviaram as fotos pelo Zap não precisam fazer essa devolução, tá bom? As atividades impressas que nós vamos entregar ao final do bimestre, elas vão ser devolvidas na escola e não pelo Zap. Uhum. Teve uma mãe que questionou, mas eu respondi aqui no chat. Ela queria saber se as próximas tarefas iriam vir falando ainda sobre o vírus. Mas eu expliquei que as temáticas são de acordo com o currículo da educação infantil. As primeiras semanas, eles abordaram, sim, essa temática, porque fazia parte da realidade que estamos nós todos vivendo, né? Mas que a partir de agora eu exemplifiquei, as próximas 2 semanas falaremos de alimentação saudável, de musicalidade, e assim, consecutivamente, a gente vai seguindo o tema que o currículo menciona. São temáticas todas diferentes a cada semana. Exatamente. E, Rosana, tem um pai que gostaria que passasse um passo a passo sobre o envio de atividades, porque ele tenta fazer e às vezes o Google Drive, a plataforma não reconhece. Ontem nós participamos de uma reunião, né, nós, coordenadoras e direção, a parte pedagógica da escola, e lá eles mencionaram, a gente tem um colega da Secretaria de Educação que está produzindo um vídeo com esse passo a passo, com orientações para clarear esse modo com que os pais possam anexar vídeos, fotos, devolver as tarefas para a gente. Ficando disponível esse vídeo, a gente vai encaminhar para todas as famílias. E a Josi também, ela pediu para que ele procurasse ela aqui no privado para dar algumas orientações. Só que a gente tem essa informação também, né, Rosana? Que vai vir vídeos aí de orientações para a gente. Isso, exatamente. Nós tivemos uma reunião ontem com a equipe pedagógica da Regional de Ensino, né? E foi uma solicitação geral, né, de vários coordenadores, supervisores, sobre a questão dessa orientação quanto a vídeos, quanto a essas postagens, né? E aí a equipe técnica da Regional, né, o Hugo, ele vai gravar alguns tutoriais e vai disponibilizar para a gente. Assim que ele disponibilizar, nós vamos estar passando para os professores e eles vão colocar no grupo né, do WhatsApp da sala e também vamos colocar no grupo geral. Então, vocês podem ficar tranquilos que isso já foi pensado. No chat não tem mais nenhuma dúvida. Tá, então nós ficamos à disposição, tá? E peço mais uma vez que vocês acompanhem o currículo em movimento, que é muito importante, tá bom?
E no mais, né, eu encerro a minha fala e passo para a professora Lidiane da Sala de Recursos falar um pouquinho sobre a adaptação dessas atividades, tá bom? Para as crianças especiais. Boa tarde. Boa tarde, família. Eu queria começar minha fala com uma frase. O seu filho é muito importante para nós. Todos nós, professores, equipe, gestão, a gente se preocupa com a aprendizagem de todos os alunos, todos. Exatamente por isso que a gente tem feito essas adaptações, eu vou estar explicando para vocês de que forma que é feita essas adaptações das atividades, porque alguns pais, eles se preocupam com o fato da criança, por exemplo, não estar estudando o mesmo que a turma está estudando. O tema que o seu filho vai estudar será o mesmo. A atividade que a gente vai propor é que vai ser diferente. Por exemplo, eu não posso pedir para uma criança que tem uma deficiência física, com altas necessidades, que faça uma atividade que para ela é simplesmente impossível. Então, eu vou ter que pensar naquela criança e ver a melhor forma que eu posso estar atuando para que ela também participe das atividades, mas dentro da realidade dela. Tá certo? Então, se o seu filho, ele não vai estudar coisas à parte, não. Ele vai acompanhar os objetivos de aprendizagem do mesmo jeito que a turma em que ele está inserido. Tá certo? Uma coisa que eu quero pedir para vocês, a Rosana já até colocou para vocês também, essa questão do diálogo mesmo com o professor regente. O professor regente é o que está realmente dia a dia com o seu filho. Ele, dentro da escola, vai ser a pessoa que mais conhece o seu filho. Então, não fique angustiado, guardando isso tudo só para você. Não, converse com o professor. Foi realizar uma atividade e sentiu dificuldade em alguma coisa, ou, por exemplo, de você explicar, ou a criança não consegue realmente fazer, coloque para o professor, olha, meu filho conseguiu fazer isso, isso e isso, ou então, olha, ele apresentou essa dificuldade, ele não conseguiu, vamos repensar, tá certo? Tem atividades que serão propostas, agora, por exemplo, cuidando das emoções, em que foi pedido para a criança que se fizesse desenhos. Tem criança que tem realmente dificuldade de se expressar através dos desenhos. Então, o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos ter que buscar um meio, um caminho, para que essa criança participe dessa atividade dentro da realidade das limitações dela, tá certo? Então, o seu filho, ele não vai ficar à parte. A gente precisa realmente desse retorno. Como que eu vou saber se o seu filho está acompanhando ou não? Quando ele está numa sala, o professor ele faz essa observação dia a dia, faz anotações e faz as intervenções. Agora, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade. Os nossos olhos são os olhos da família. Quando vocês trazem esse retorno para a gente consegue redirecionar o nosso trabalho, que é o que a gente quer. A gente quer realmente atuar e conseguir alcançar cada criança dentro das suas limitações, dentro das suas especificidades, tá certo? Então, assim, eu quero fazer essa fala para os pais da educação especial, principalmente, que a gente faz esse trabalho, que é um trabalho que a gente chama aqui, é um trabalho de complementação, em que, além das atividades adaptadas, a gente também vai, de repente, se precisar, às vezes ele precisa de mais algum estímulo. Então, a gente vai procurar mais alguma atividade, mais alguma coisa para essa criança, de criança que não vai precisar. Mesmo sendo a educação especial, ela consegue realizar bem as atividades em conjunto com a turma, mas se ela não consegue, não é problema. A gente tem que respeitar cada criança é única.
Quando a gente pensa numa atividade e numa adaptação, a gente tem que pensar naquela criança. Eu não posso, por exemplo, pensar num conjunto de crianças, cada criança é única, tá certo? Então, eu realmente preciso desse retorno. Estou à disposição, sim, nós temos um grupo, que é o grupo de pais da educação especial, mas eu volto a dizer que vocês precisam realmente ter essa comunicação direta com o professor regente. É muito importante. E eu estou sempre em contato com eles, eu vejo, assim, a preocupação e o carinho que muitos têm quando procuram, e essa preocupação de meu aluno não consegue, eu preciso pensar num jeito, me ajuda, traga ideias, ou então ele já traz a ideia, o que você acha? Então a gente trabalha muito em conjunto, toda a equipe de apoio, tá certo? E eu, assim, tenho esse acompanhamento bem específico, que é no caso dos alunos especiais. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês é que dentro da Secretaria de Educação, a gente tem também um atendimento que a gente chama de suplementar. Suplementar é quando a criança, por exemplo, ela tem uma alta habilidade, por exemplo, e aí ela está além da turma. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar uma atividade para essa criança suplementar, uma atividade que ela vai além um pouco do que a turma, entendeu? Como no caso da educação infantil, nós temos a sala de recurso altas habilidades, mas no caso deles, educação infantil, não é ofertado. Então, de que forma isso pode acontecer? O professor, junto com a equipe de apoio, tá certo? Vai estar trazendo atividades de suplementação para essa criança. E vai estar observando, tá certo? A gente precisa observar, porque também a gente não pode, de repente, sufocar a criança e exigir muito da criança, que às vezes, por exemplo, de uma facilidade que ela tem, ela pode simplesmente desgostar totalmente e não querer mais, né? Por ser algo muito ruim. Eu assisti uma reportagem de uma criança que era, na época eles chamavam de superdotado, a gente não usa mais esse termo, não. E aí o pai exigia tanto dele nessa questão da matemática, que hoje ele adulto, ele atua numa área completamente diferente. Porque ele disse que não suportou. O pai colocava ele para estudar de manhã até tarde da noite. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado do que fazer e do como fazer. Uma outra coisa, tem criança que às vezes ela não está num bom dia, né? A gente sabe que tem algumas crianças, as crianças autistas, tem dia que elas não estão bem, a gente tem que respeitar esse momento delas, então tá observando isso. Se não tiver num momento ideal, num bom dia, então espere um pouco, faça uma nova tentativa, não adianta impor para a criança, que você também esteja bem, esteja tranquilo, porque às vezes no corre-corre, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu entendo cada uma de vocês, mesmo a gente trabalhando fora, as nossas atribuições, elas continuam, como mãe, como dona de casa, a gente tem que fazer comida, a gente tem que lavar roupa, uma série de coisas. Mas a gente precisa se policiar e separar um tempinho, que seja meia hora. Bom, essa meia hora aqui é do meu filho. A casa está suja? Vamos deixar a casa suja ali um pouquinho, não tem problema. A casa vai ficar suja, todo dia eu vou ter que limpar, todo dia eu vou ter que fazer comida, todo dia eu vou ter que lavar a louça. Então, eu vou tirar, independente disso, 30 minutos para o meu filho. Naquele tempo, eu sou dele. Sabe? Atenção total para ele. Vou fazer com calma. Eu quero que ele perceba, que ele sinta em mim que eu estou segura e que ele também pode ficar seguro. Quando a gente mostra que está, sei lá, que está zangado, que está irritado, ou alguma coisa angustiada, a criança, mais do que ninguém, ela consegue perceber. Então, respire fundo, se for preciso, tire uns 5 minutos para você mesmo, respire. Assim, não é uma tarefa fácil, eu posso dizer
por mim, eu tive que trabalhar muito isso em mim, mas hoje, graças a Deus, eu consigo simplesmente organizar e falar, agora é isso, sem olhar que ficou a casa só varrida, ou seja lá o que for. Se o meu momento é para aquilo, é para aquilo. Então, cada um se organize, mas pense que o seu filho, por menor que seja o tempo, ele merece um tempo de qualidade. E a sua tranquilidade vai influenciar na tranquilidade dele também. Então, nos veja a escola como parceiros na educação do filho de vocês. Porque é isso que nós somos. A gente contribui enquanto escola, vocês contribuem enquanto família. E o que a gente quer é o bem-estar, o melhor da criança. Assim como vocês, cada um dentro do seu papel, cada um dentro da sua função. Certo? Alguma dúvida em relação à adaptação das atividades ou alguma outra coisa que eu tenha colocado e que não ficou claro? Nenhuma? Então, nessas primeiras atividades, eu acredito que tenha acontecido, sim, com alguns pais, essa questão de você sentir, assim, por algumas falas, eu senti angústia em algumas famílias. Então, não se sinta só, você não está só. Você tem um professor que quer fazer o melhor. Você tem uma equipe de apoio pronta para trabalhar para o seu filho. Tá certo? Conte conosco. Você entrou no link lá da reunião? Eu só instalei. Ah, não, tem que entrar no link, tem que entrar no grupo e entrar no link. Que grupo? No Jardim de... Obrigada, Lide, né? Então, pessoal, faço das palavras da Lide as minhas, e eu gostaria de falar só um pouquinho com relação aos kits que foram entregues, o cuidado que vocês precisam ter, pessoal. Nas semanas passadas, nós mandamos um vídeo, né, da professora Jussi, do maternal, né, ela gravou, explicando sobre o cantinho. A importância da criança ter esse cantinho de estudo é primordial. Então, que seja um cantinho tranquilo, onde a criança possa se concentrar, né? Terminando aquela aula, é importante que as crianças guardem todo o material. Esse material que nós mandamos não é para a criança brincar, então a gente pede mesmo esse cuidado de vocês. Uma dica é, assim que terminar de fazer alguma atividade com a massinha, guarda num saco plástico para elas não endurecerem, né? E assim a gente consegue conservar por mais tempo esse material, né? E eu peço mais uma vez que vocês tentem mesmo encontrar na casa de vocês um cantinho de estudo para as crianças, né? E que vocês, que elas já tenham essa rotina mesmo, né? De levantar, escovar, se o cantinho, se a aula é pela manhã, de acordo com o que vocês combinarem com o professor, é levantar, escovar os dentinhos, tomar um café, né? Já prepará-los como se eles estivessem indo para a escola, que é o que eles estão fazendo no momento, né? Eles estão estudando de longe, mas eles têm que entender que é um momento muito importante para eles. Né? Por isso que a gente pediu, né, para as professoras estarem postando esse vídeo da Jussi, que fala desse cantinho de estudo, dessa importância desse cantinho. Tá bom? E aí eu ressalto aqui a importância desse cuidado também com esses materiais, tá bom? Josi, quer falar alguma coisa? Rosana? Oi, Maiara. Teve uma mãe que fez uma colocação aqui, eu queria que você fizesse uma observação em relação a isso. Ela pergunta se ela precisar de apoio em determinado período da noite, se tem alguém para auxiliar, porque as atividades dela só são feitas no início da noite. Uhum. Bom, cada professor, ele vai acordar um horário, né, para estar tirando essas dúvidas. Mas o que você pode fazer? Você pode estar pedindo essas orientações, e aí assim que o professor, né, porque assim, a gente cumpre 8 horas de trabalho diários. Então, assim que o professor tiver em teletrabalho mesmo, tiver no seu horário de trabalho, ele pode esclarecer com certeza a sua dúvida. A gente não está, no caso, respondendo à noite, não tem como a gente entrar, porque a gente segue a gente já tem, no caso, as horas trabalhadas
no dia. E aí, se a gente se estender muito à noite, o que acontece? Nós também temos as nossas famílias, precisamos dar assistência. Aí acontece que a gente não vai conseguir, né, dar esse tempo para nossas famílias também, né? Então, o nosso horário de trabalho, né, é até às 18 horas. Tá bom? Então, assim, eu peço que, se vocês, como vocês fazem à noite, vocês podem mandar para os professores alguma dúvida, e no dia seguinte, assim que eles iniciarem o trabalho, eles vão responder sim para vocês, tá bom? Assim como no final de semana. Então, a gente pede mesmo esse cuidado, porque nós também temos as nossas famílias. Aí, final de semana, a gente sempre se dedica à família, né? E isso não quer dizer que vocês não possam mandar, vocês enviem, mas aí vocês vão ter que aguardar a gente tá mesmo no horário de trabalho para estar respondendo, tá bom? Mais alguma coisa, Mayara? A Maria colocou, gostaria de saber se as professoras podem fazer vídeos de ajuda, pois as crianças gostam também de ouvir a professora falando ou explicando o conteúdo, porque às vezes tem o vídeo e uma tarefa e nenhuma explicação do professor. Uhum. Acho que vocês observaram que nós fizemos isso em algumas atividades passadas, né? O professor, alguns professores fizeram alguns vídeos, né? Falando sobre aquele assunto, porque a gente achou realmente, né, que tem essa importância mesmo. A criança está vendo ali o professor, é uma forma de um contato mais direto, né? Então, mais para frente, né? Aqueles professores, no início, todos os professores mandaram um vídeo, justamente para ter mesmo esse contato mais direto. Então, mais para frente, a gente não vai deixar isso se perder, a gente vai estar fazendo mais vídeos, né? Vamos deixar o professor bem à vontade, aquele professor que se sentir à vontade, ele vai estar gravando mais vídeos e a gente vai estar mandando sim para vocês podem ficar tranquilos. Mais alguma coisa? Não, aqui no chat mais nada. Ah, tá. Eu gostaria de agradecer, né, que eu vi aqui que uma mãezinha, né, postou uma mensagem muito bacana para a gente, a Shirley, não é isso, Mayara? Isso. E eu gostaria de agradecer muito, Shirley, porque não está sendo fácil para vocês, não está sendo fácil para a gente de maneira nenhuma. Nós também estamos enfrentando muitos desafios, né? Muitas coisas que são orientadas, daqui a pouco cai por terra, que nós temos que mudar totalmente o nosso modo, né, de trabalhar. Então, assim, para a gente também está sendo muito complicado. E aí, quando a gente escuta, né, quando a gente lê uma postagem dessa, a gente fica extremamente, vocês não sabem o tanto que faz bem para a gente ouvir mesmo que tem pais que se preocupam com a gente, né, que está compreendendo que é um momento difícil para todos. Eu acho muito importante, pessoal, vocês estarem dando esse retorno para a gente, dando retorno para o professor, né? Alguns professores me mandaram alguns vídeos de pais incentivando o trabalho do professor, valorizando. Vocês não sabem o tanto que isso faz diferença na nossa profissão, porque a gente está passando por momentos bem difíceis mesmo, cobranças de todos os lados. Então, quando a gente escuta, né, quando a gente lê uma mensagem dessa, olha, faz muito bem para a gente. Então, eu gostaria de agradecer muito, Shirley, pela sua postagem. Eu fiquei assim, nós ficamos extremamente felizes mesmo de saber que a gente está no caminho certo. Que quando a gente lê uma postagem dessa, a gente percebe que a gente está caminhando na direção certa. Muito obrigada, viu, Shirley? E obrigada às outras mãezinhas também que estão aqui, paizinhos que estão falando com a gente também. Ah, então, muito obrigada até pela participação, a participação de vocês. Vocês não sabem o tanto que é importante essa participação. Porque, assim, quando a gente participa de uma reunião de pais, né, isso é tão importante porque é um elo que vocês estão criando com a escola. Então, eu agradeço de coração a todos os pais que participaram desse momento com a gente, tá? A todos os pais que tiveram essa paciência de nos escutar, tá? Que colocaram as dúvidas. Então, é esse sentimento mesmo de gratidão a todas as famílias. Pronto, Josi. E eu faço, né, das palavras da Rosana as minhas, né, assim, a palavra que resume é gratidão, né, mesmo, a gente fica muito, muito feliz de verdade quando a gente tem, né, esse retorno positivo em relação a vocês,
porque assim, a gente tem trabalhado pesado, gente, né? Tem sido dias muito intensos, muito cansativos, né? Eu sei que para vocês também, porque é tudo muito novo, né? Plataformas são muitos desafios, mas assim, quando a gente tem esse retorno, a gente fica tão, né, dá aquele afago, né, no coração, aquela sensação maravilhosa. E a gente consegue ter, né, essa visão geral de que a gente está no caminho certo, de que a gente está se esforçando e que nosso trabalho está tendo resultado, né? Então a gente fica muito feliz, né? A gente agradece imensamente, né, esse carinho, esse reconhecimento. E saibam que a gente está aqui realmente para totalmente disponíveis para vocês, no que vocês precisarem. A gente tem feito o máximo para atender todo mundo da melhor maneira possível, e a gente vai continuar nesse mesmo foco, né, com esse mesmo objetivo, né, de atender todo mundo com o maior carinho, com a maior dedicação possível, tá bom? Agradeço em nome de toda a nossa equipe, tá bom? E alguém mais quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida em relação ao que a gente abordou aqui? A gente queria abrir a fala para vocês agora, para vocês falarem um pouquinho. Ninguém? Todas as dúvidas foram sanadas? Se vocês quiserem abrir o microfone para falar, fiquem à vontade. Oi, Josiane, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Shirley. Então, eu queria falar o seguinte, o que eu falei ali na mensagem que eu mandei, né, que agradecer e parabenizar a equipe do Jardim de Infância 2 pelo esforço que vocês estão fazendo, né, para tentar suprir as necessidades das nossas crianças. O momento que a gente está passando é bem complicado, é bem difícil, não está sendo fácil para ninguém, nem para a equipe do Jardim de Infância, nem para os pais que estão em casa. É complicado, é difícil conseguir adaptar. A impressão que dá é que o trabalho aumentou assim 100% em relação a tudo. Então a gente tem que conciliar casa, criança, trabalho. Eu, no meu caso, eu tenho meu curso também, que eu também estou estudando, entendeu? Então não está sendo fácil. E ainda assim, eu reconheço demais o esforço de vocês, porque ninguém aqui imaginava que a gente ia passar por uma situação dessa, né? Então a gente está tendo que se adaptar, está tendo que aprender. Tecnologia mesmo é uma coisa assim, para mim é um bicho de 7 cabeças, e eu estou tendo que me esforçar, entendeu? Para atender às necessidades das minhas filhas, e para mim também. As minhas aulas no meu curso estão sendo via online também. No começo eu penei bastante, hoje já está mais tranquilo, e assim a gente vai seguindo, e pedindo a Deus que tudo isso passe logo, para que a gente possa voltar a ter aulas presenciais com segurança, e que a gente possa, mais na frente, agradecer a Deus, no sentido de que, graças a Deus, passamos por isso tudo e hoje estamos aqui. É isso que eu queria falar. Vocês estão de parabéns, um grande abraço para vocês. Deus os abençoe sempre. Obrigada, Shirley. Mais uma vez, obrigada pelo seu carinho, viu? E é exatamente isso, né? A gente precisa ter essa fé, esse otimismo, né? De que tudo isso há de passar, como você falou, todos nós fomos pegos de surpresa, né? Quem é que imaginaria que teríamos um ano assim, cheio de desafios, cheio de coisas tão intensas e tão novas, tão tristes, né? Muitas famílias têm perdido pessoas muito próximas e isso entristece muito o nosso coração, né? Mas vamos tentar ter essa fé, essa certeza de que tudo isso há de passar, que todos nós vamos estar bem. Daqui a pouco a gente vai conseguir olhar para trás e ver, né, um lado positivo de tudo isso, né? E vamos juntos, né, com parceria, com união, sempre pensando no outro, sempre com carinho, sempre tentando buscar o melhor para as nossas crianças, para a nossa equipe, por toda a nossa comunidade escolar, que eu acho que no final vai dar tudo certo. Eu acho não, tenho certeza, tá bom? E a gente fica muito grata com o carinho, com o reconhecimento de todos vocês, tá bom? Ai, com fé em Deus. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigada. Outro beijo. Oi, Lid, pode falar. Só uma coisinha, porque eu vi aqui no chat a respeito do Centro de Ensino Especial. Tem algumas crianças que são atendidas lá no centro.
E esse atendimento, ele continua agora, mesmo à distância. Porém, só para os alunos que já estavam matriculados, eles não estão aceitando matrículas novas, tá certo? Então, assim, se o pai que está em dúvida se pode ou não fazer algum atendimento, infelizmente, se ele não estiver matriculado desde o início do ano, eles não estão aceitando novas matrículas, tá certo? Certo, Lid. Obrigada por esclarecer, tá bom? E então é isso, gente, né? Fica aqui o nosso muito obrigado pela parceria e que vocês saibam que a gente está aqui à disposição para o que vocês precisarem. Eu acho que essa primeira semana está sendo a semana mais difícil, porque está todo mundo se adaptando, principalmente em relação a essa plataforma, né? Mas que com o decorrer tudo vai se encaixando, tudo vai entrando no eixo, tudo vai ficando mais fácil. E não sofram sozinhos. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato com o professor, entre em contato conosco da equipe gestora. Estamos à disposição para ajudar vocês e auxiliar da melhor maneira possível, tá bom? E encerramos nossa reunião por hoje, então, tá bom? Um beijo, um abraço a todos, um bom dia e uma excelente semana, resto de semana para vocês, tá bom? Estamos aí para o que vocês precisarem. Terminou tudo aí, professora Sueli? Terminou, senhor